Pensa comigo. Manga, a fruta, e manga de camisa. O que essas duas coisas têm em comum? Bom, uma única palavra. Agora a gente vai mergulhar nesse universo para investigar como a nossa língua cria essas conexões que parecem, sei lá, meio malucas, né? Tudo isso através da semântica. Se prepara para enxergar as palavras de um jeito totalmente diferente. E aí fica a pergunta, como é que uma palavra só consegue viver em dois mundos tão distintos? A resposta está numa força superpoderosa e que muitas vezes a gente nem percebe na comunicação, que é o contexto. É o contexto que funciona como se fosse um guia, sabe? Ele nos aponta qual caminho de significado a gente deve seguir em cada momento. Ok, para começar a decifrar esses mistérios, a gente vai precisar bancar os detetives da língua. E claro, todo bom detetive precisa do seu kit de ferramentas. A nossa principal lupa para investigar o significado das palavras vem de um campo simplesmente fascinante da linguística. E essa super ferramenta é a semântica. Pensa nela como se fosse o sistema operacional da nossa língua. É a área que estuda não só o que as palavras significam, mas como elas constroem esse significado. E mais, como esse significado muda dependendo de onde e quando a gente usa as palavras. Sem a semântica, a nossa comunicação seria um verdadeiro caos. E essa investigação toda pode ser feita de duas maneiras principais. A semântica sincrônica é como se a gente tirasse uma foto. Ela captura o significado de uma palavra exatamente como ele é usado hoje. Já a diacrônica, essa é como um filme. Ela mostra toda a jornada desse significado ao longo da história, revelando como palavras antigas ganharam sentidos que, olha, ninguém lá atrás poderia imaginar. Certo! Agora que a gente já entendeu o campo de jogo, vamos dar uma olhada nas jogadas. O significado não vive isolado em cada palavra, não. Ele nasce das relações que as palavras criam umas com as outras. E existem os padrões muito interessantes nessas conexões. A primeira grande relação é essa aqui, entre o literal e o figurado. A denotação é aquele significado mais frio, sabe, de dicionário. Carlos partiu o pão. Isso descreve uma ação física e pronto. Mas a língua ganha cor, ganha vida, é com a conotação. Quando a gente diz que ele partiu o coração, a mesma palavra é usada para evocar um universo de emoções, de dor, algo que nenhuma definição literal conseguiria capturar. Depois, a gente tem o que eu gosto de chamar de forças de atração e de repulsão. A sinonímia une palavras de sentidos parecidos, como andar e caminhar, numa mesma fase. Já a antonímia coloca essas palavras em lados opostos, tipo solteiro e casado. Mas olha, o ponto-chave aqui é que nenhuma palavra é sinônima ou antônima por si só. É sempre o contexto que entra em campo como um árbitro e define essa relação. Agora, vamos ver como a linguagem organiza o mundo em caixinhas. Pensa num hiperônimo, como se fosse a placa de uma grande seção na biblioteca. É uma palavra com sentido bem amplo, uma categoria que ajuda a gente a agrupar ideias. Profissão, por exemplo, é a placa de uma seção que pode conter um monte de livros diferentes. E os livros que estão nessa seção? Bom, eles são os hipônimos, são as palavras mais específicas que pertencem àquela categoria. Então, lá na seção profissão, a gente encontra os livros médico e cozinheiro. Na seção fruta, a gente acha banana, maçã. É uma forma bem inteligente de organizar o mundo, onde uma palavra maior contém várias outras menores. Certo, agora a gente entra numa área que é cheia de sósias e impostores linguísticos. Sabe aquelas palavras que se parecem muito ou que até soam idênticas, mas que na verdade estão aí para pregar peças na gente com seus significados totalmente diferentes? Pois é. Primeiro temos a paronímia. Aqui as palavras são como se fossem primas. A escrita e a pronúncia são bem parecidas, mas uma única letrinha de diferença, como entre o soar de um sino e o suar de quem está com calor, já cria um mundo de diferença no significado. E se a semelhança for ainda maior? Bom, aí a gente entra na homonímia. Aqui as palavras não são só parecidas, elas podem ser idênticas na pronúncia ou na escrita. São tipo verdadeiros clones com personalidades ou melhor, significados completamente diferentes. E esses clones vêm em 3 tipos. Dá uma olhada na tabela. Primeiro, os perfeitos. São idênticos em tudo, grafia e som, como em eles são e estou são e salvo. Depois, os homógrafos. Se escrevem igual, mas o som muda. Pensa na diferença de pronúncia entre o gosto substantivo da comida e eu gosto verbo de comer. E por último, os homófonos, que são a pegadinha clássica da escrita. Soam igual, mas a grafia é diferente. O famoso caso de acento e acento. Com todas essas ferramentas em mãos, acho que a gente já está pronto para resolver o nosso mistério inicial.
Vamos agora mergulhar de cabeça no fenômeno que permite que uma única palavra, como a nossa manga, tenha passaportes para mundos de significado completamente diferentes. E aqui vai uma dica super importante. O conceito que a gente vai ver agora não é só uma curiosidade da língua, não. Ele é um dos tópicos favoritos em provas e vestibulares. Entender isso aqui bem direitinho pode fazer toda a diferença. O nome desse fenômeno é polissemia. Vem do grego, poli significa vários e semia, significados. É exatamente isso, uma palavra com um monte de significados. É por isso que manga pode ser fruta ou roupa, e legal pode ser algo dentro da lei, ou algo simplesmente bacana. E quem é que decide qual significado usar? De novo, ele, o mestre de tudo, o contexto. Agora, para fechar, vamos analisar um último fenômeno. Pegue essa frase que parece bem simples. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Parece claro, né? Mas, peraí, o quarto de quem, exatamente? A palavra seu cria uma espécie de curto-circuito no nosso entendimento. Ela pode se referir tanto a quem levou o filho quanto ao próprio filho. A cena fica em aberto, percebe? Esse probleminha tem nome ambiguidade. E é diferente da polissemia, viu? Na polissemia, o contexto geralmente resolve a dúvida. Aqui, na ambiguidade, a própria estrutura da frase cria essa duplicidade de sentido. É o inimigo número 1 da clareza, seja num contrato, numa redação ou até numa simples mensagem de WhatsApp. Então, o que a gente aprendeu nessa viagem pelo mundo do significado? A gente viu que as palavras não são só etiquetas paradas. Elas são ferramentas vivas, dinâmicas e às vezes bem traiçoeiras. E dominar essas ferramentas é a chave para desinventar a própria comunicação. E por que tudo isso importa, afinal? Porque entender de semântica nos dá uma espécie de superpoder. O poder de interpretar textos com mais precisão, de se comunicar com mais clareza, evitando aqueles mal-entendidos chatos, e, no fim das contas, de usar a linguagem como uma ferramenta para construir pontes e não muros com as outras pessoas. Agora, a investigação continua no dia a dia de cada um. Da próxima vez que alguém ouvir uma piada com duplo sentido, ler um contrato ou até uma manchete de jornal, vale a pena parar e pensar: que jogos de significado estão acontecendo ali? A semântica não está só nos livros, ela está viva em cada conversa. É só continuar investigando.